Oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Olha, passando aqui para dar continuidade aos contos da vida, tá? Hoje, 11 de fevereiro de 2026, o ano está voando, voando. Então não pense em mudanças para amanhã. Começa a dar o primeiro passo hoje, porque o mundo tá rápido, tá girando, tá girando. E eu continuo aqui contando as histórias, né, da minha vida. E no vídeo passado eu falei sobre a nossa jornada no MST, tá? Há muitos anos a gente tem sido enganado pelo Lula. Não foi diferente com a gente do Movimento Sem Terra. É, no vídeo passado eu falei sobre o despejo que sofremos, né? Aquele monte de viaturas policiais e caminhões e jogando todas as nossas coisas em cima do caminhão e levando a gente dali. Pois é, foi uma situação bem assustadora. Eu ainda era criança, pô, eu tinha, sei lá, 6 anos, 7 anos de idade, eu não me recordo bem da idade, mas era por aí. Aí retornamos para cá, para o nosso velho e querido sítio, à beira da pista em Canavieiras, né? Ali fica 14 quilômetros, num lugar chamado Curva do Leão. Hoje está bem diferente lá, mas no passado já foi bem legalzinho. E voltamos para ali. Só que a teimosia, né? O brasileiro é teimoso que só. Nossa Senhora. E fomos lá para os 18. Lá onde plantava muita mandioca, a gente fazia farinha e tal. Só que dessa parte aí, gente, eu particularmente não me recordo porque que nós saímos de lá, daquele lugar. Não me lembro mesmo, tá? Eu sei que nós retornamos cá para nosso sítio, à beira da pista, em Canavieiras. Claro que os 18 também fica no município de Canavieiras, tá? Só que lá eram os 18 e cá eram os 14, na Curva do Leão. Bom, e ficamos ali. Depois a minha mãe resolveu, né? Já tinha dado de roça pra gente. A minha mãe, ela trocou a nossa casa numa casa na cidade, tá? Enquanto nós morávamos na roça, a gente morava perto do meu avô também, minha avó. Meu avô era um homem bruto, sabe? Que brutão, meio um homem macho e tal. Ele era brutão, assim, mas querido pra caramba. Brutão, modo de dizer assim, homem macho mesmo. Roçava pasto, cuidava das ilhas, né, do sítio dele. Só que ele morreu. Só que ele morreu com 95 anos, se não me memória, 96. Minha avó morreu 2 anos depois, aos 78 anos, acho. Minha avó era muito querida também. E todos os meus primos, né, primas em geral, meus tios, minhas tias, todos nós da família chamávamos meu avô e minha avó de pai e mãe. Ninguém chamava de meu avô e minha avó, não, assim, não era que não chamava, mas assim, o normal mesmo da família era todo mundo chamar de pai e mãe. E até hoje, quando a gente se reúne e vai falar sobre alguma coisa sobre relacionar meu avô e minha avó, a gente fala pai e mãe. Às vezes as pessoas até se confundem. Mas seu pai? Ou sua mãe? Sua mãe? Não, não, era meu avô e minha avó, sabe? Até hoje é assim. Mas é bem legal isso. Bom, enfim, minha mãe trocou a casa, o sítio. Um sítio cheio de cana, manga, goiabas, coco, muita coisa. Numa casa na cidade. Mas a casa na cidade não era uma casa. Não era uma casa. Era um terreno de 6 por 15, se não me falha a memória, 6 por 15. A gente até hoje tem essa casinha lá na Bahia, tá? É, com uma casa feia, destruída, telhado pingando. E a gente se mudou pra lá. A gente saiu da roça, não tínhamos nem TV. E quando chegamos na cidade, a gente conseguiu uma TV que tinha uma anteninha tipo essa de rádio sobre ela. E a gente colocava uma lã de aço, né? Pra poder melhorar os canais. Ô vida sofrida, né? E só que mesmo assim da chuva escarra pra caramba. O meu irmão e eu, meu irmão Giovanni, ele e eu, nós éramos fissurados na TV. Nossa, a gente assistia tudo, o tempo todo. A gente sabia as propagandas, as publicidades, a gente sabia as falas dos desenhos, os programas de TV. Poxa, eu tô falando aí na época do vídeo show, né, com a Angélica apresentando aquele game show, recordam? Pois é, foi nessa época aí. E a gente ficava ali assistindo aquele trem. Era a escola quando terminava a aula, era casa e TV. Era assim. Quando chovia, o colchão ficava em pé para evitar as pingueiras, né? E a gente dormia em pé também, era o jeito. Não tinha muito o que fazer, não. Era a época em que a gente ia pro mercado com R$ 2 e comprava 1 quilo de salsicha e 1 quilo de açúcar. Era uma época boa. O botijão de gato custava só R$ 30, o que era muito caro pra gente, porque nessa época aí minha mãe ganhava R$ 180 por mês. Pois é.
Era desse jeito. E nós ficamos por lá. E eu continuei estudando, estudei no. Houve uma época que eu estudei no colégio Benício Machado, em Canavieiras. E depois eu estudei no colégio Noécia Vidal Cavalcante, né? Era uma escola que eu gostava muito. Não só da escola, mas também o uniforme. Eu achava aquele uniforme tão lindo. E até hoje é assim. Eu tenho boas lembranças daquela escola. Eu tinha uma boa relação com os professores. Eu sempre fui um aluno aplicado, tá, gente? Sempre fui um bom aluno. E ficamos estudando por ali, né? A minha mãe trabalhando de doméstica. Eu continuei trabalhando no mangue e pegando guaiamum. Eu não tinha outra coisa para fazer, eu era menor de idade. Ninguém ia me dar um trabalho mais digno, né? Digamos assim. E eu continuei no manguezal, né? Pegando caranguejo, pegando guaiamum e vivendo. E aí tudo que eu vendia era para ajudar minha mãe, no gás, ou na luz, ou na água. Porque interessante lá em Canavieiras, diferente de muitos lugares que eu vejo, inclusive aqui onde eu vivo, aqui na cidade de Búzios, as pessoas lá não se importa com esse negócio de gato. Não se importa no sentido de querer fazer gato, sabe, na água. E usar água sem ter que pagar, entende? As pessoas lá não fazem isso. A energia elétrica também. As pessoas não se dão trabalho de fazer um gato na energia para não pagar a conta. Porque a conta para lá, ela parece que é mais barata, sabe? É caro pro povo de lá, mas assim, o preço é bem menor, mas eu sei que as pessoas não fazem isso lá. Elas não furtam energia, não furtam água. Esses são dignos. Mas também assim, as ruas, cidade de interior, mas as ruas são todas calçadinhas e tem calçada na cidade. É organizada, sabe? É organizada. Hoje em dia, assim, tem um pouco de crime por lá, porque o crime, infelizmente, se o governo não combater, se o governo não se preocupa no combate, né? Ele é como um vírus do câncer. Se não atuar cedo no controle e na eliminação, aquilo se espalha de um jeito que acaba com tudo. O tal do Estado Democrático de Direito, se é que existe. Bom, então ficou assim, né? Nessa época ainda o Goiamum vendia 10 por 7, né? 10 reais por 7, 10 Goiamuns por 7 reais. E o caranguejo eu vendia 5 caranguejos por 3 reais. Era isso. E era assim, o dinheiro era pouco, gente. Era basicamente para ajudar a mãe ali em casa, nas coisinhas de casa. Só que a gente não passava fome. A gente sempre teve muita alimentação, muita coisa para comer. Frutas, verduras, assim, essas coisas a gente tinha, não faltava não. A gente tinha pouco dinheiro. Só que como a gente vive numa cidade que é muito ligada na zona rural, a gente plantava, a gente colhia. Sempre tinha vizinhos que levavam coisa pra gente, assim, ou então a gente levava pro vizinho. Peixe tinha demais da conta, nossa senhora. A vida lá era assim, bem legal. Hoje em dia no, a gente vive dentro, literalmente, no capitalismo em que a gente tem que comprar tudo. E eu amo o capitalismo. É uma coisa justa. O capitalismo ele é justo, ele traz dignidade para as pessoas, ele traz equidade. E isso é importante. Só que é diferente de lá, porque lá como a gente plantava muito, então a gente gastava menos dinheiro com alimentação. Essa é a diferença. Aqui na cidade, em grandes metrópoles, as pessoas não têm onde plantar. Então tudo tem que ser comprado. E é justo. E é justo. Se você não planta, não tem que colher, tem que comprar mesmo, pagar para aquele que planta. É justo isso. Bom, e aí eu comecei também, depois, eu comecei a trabalhar para uma pessoa lá na cidade que se chamava Maravilha. É. O nome dele eu já não me recordo mais. Ele trabalhava com fretes, né? Ele tinha uma picape Bandeirante Toyota movida a gás GLP. E eu comecei a trabalhar com ele ali. Comecei a trabalhar com ele. Ele era gay. E aí, claro, né, meus colegas já começaram a me zoar, dizendo que eu tava dando uns pega nesse homem. Ai, ai, ai. Ô, a vida é sinistra. É bem legal isso, tá? Se você souber levar a vida com humor, com certeza você terá muitos amigos. E ele me zoava, mas eu trabalhava lá com ele. Trabalhava, fazendo fretes, né? Eu tinha que ajudar em casa, não tinha jeito. Minha mãe já era solteira já. Ela já tinha deixado o vaqueiro, né? O Vado. Enfim, eu contei sobre ele lá no vídeo, acho que parte 2 que ele bebia demais, então minha mãe acabou separando dele. Bom, minha mãe já era solteira, e eu tinha que ajudar ela, então eu tinha que fazer o que tinha que fazer, não importa a zoação. E eu trabalhava com esse homem lá, beleza.
fazendo frete, né? Fazendo mudança, essas coisas assim. E posterior. E aí sim. E sabe qual era o meu salário? Eu vou te falar agora. Ali eu comecei a ganhar bem. Eu trabalhava a semana toda, eu recebia por semana ali. E eu ganhava R$ 7 por semana. Eu trabalhava depois das aulas, depois da escola. Eu trabalhava de 1 hora da tarde até as 6 horas, mais ou menos assim. De 1 às 6 horas da tarde. E aí eu ganhava R$ 7 por semana fazendo frete. É, gente, você vê. Pois é. E depois ele montou uma barraca de doces na praça, porque nós trabalhávamos ali, o carro ficava na praça chamada Praça dos... Acho que é Praça do Sapo, se não me falha a memória. Praça do Sapo. Eu acho que o nome da praça é essa, Praça do Sapo. Deve ter um nome, mas o apelido é esse aí. Praça do Sapo. É uma praça que fica na Osmário Batista, tá? Logo ali, logo depois da rodoviária ali, tem uma pracinha na Osmário Batista. Então o ponto de frete era ali. E eu ganhava R$ 7 com ele. Depois ele montou uma barraca de doce, né? Comprou uma barraca grande. É, e montou, enfim, botou ali um comércio de doce. Muito doce, muito doce. Nossa senhora, tinha de tudo ali. E aí eu passei a cuidar do frete, né? Do frete e da barraca. Ajudava dos dois lados. E era caminho das pessoas que iam à escola, né? Era jovens, né? As crianças, os adolescentes, as meninas começando a namorar, os meninos começando a namorar. Então passava todo mundo por ali, comprava muitos chicletes, muitas gomas de mascar, né? Balas, enfim. E passava e comprava muito, mas vendia muito mesmo, vendia muito. Muito assim naquela época lá, por dia vendia, não sei, R$ 30 por dia, por aí. Só que interessante que o tempo que eu trabalhei com ele, ele nunca me pagou nada pela barraca, só pelo carro. R$ 7 por semana, nunca aumentou. Até que um dia, sob chuva forte, acho que as aulas foram suspensas, não passou ninguém. Eu não consegui vender nenhuma balinha, nem 5 centavos, sabe? Era a época de 3 balas por 5. Pois é. Não vendi nada, nada, nada. E aí naquele dia ele chegou pra mim e falou que eu tinha roubado dele. Assim, falou assim, que eu tinha roubado. Porque era impossível a tarde toda ali, até 6 horas da tarde, eu não ter vendido nada. E de fato, gente, eu não tinha vendido nada mesmo. Nada, nada mesmo. Era um dia chuvoso, muita chuva. E, enfim, naquele dia ali, ele falou que eu tinha roubado ele, aí ele já não dava mais pra mim. Aí eu saí, fui embora pra casa e acabou. Voltei para casa e continuei trabalhando só mesmo com guaiamum e caranguejo. E se você que não sabe como que é o manguezal, dá uma olhada aí no YouTube, no Google, veja como que é. Não, não é para qualquer tipo de homem, não. Olha, grande abraço e até o próximo vídeo.